Como a gente falou, teremos aqui entrevista então com o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, que está aqui nos estúdios e cedeu um tempo para falar conosco e com o público da Band News Difusora também. Governador, bem-vindo aqui, bom dia, tudo bom? Bom dia, Rafael, bom dia, Jenny, bom dia. Paula Litaif, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando nesse momento. Governador, bem-vindo aqui, obrigado por esses esclarecimentos ao público, às pessoas que acompanham aqui a Band News Difusora FM. Bom, vamos começar então pelo assunto que a gente vai tratar de saúde, né? A gente está acompanhando, inclusive, as negociações do Estado para sanar algumas pendências da área da saúde. O senhor, inclusive, encabeçou as negociações com as cooperativas para a questão dos pagamentos de salários atrasados. A gente acompanhou e noticiou. E a gente queria saber, governador, como é que está o processo, como é que está o andamento do processo para normalizar e resolver essa situação da saúde e para que isso não aconteça também em 2024. Sim, a gente teve um problema nesse fim de ano, porque a gente teve uma frustração de receita. A gente teve uma perda de algo em torno de 350 milhões de reais em novembro e dezembro. Só de ICMS referente à importação, eu tive uma perda de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Os navios não estavam entrando com insumos, os navios não estavam saindo daqui com produtos acabados, como bicicleta, motocicleta, ar-condicionado. O comércio também teve dificuldades. Então, a gente iniciou um processo de negociação e eu estou conversando diretamente com essas cooperativas. Fiz um acordo com as cooperativas médicas, a gente honra agora uma primeira parcela, agora nesses dias. E aí a gente está tratando também com as outras áreas, como agente de portaria, maqueiros e outros fornecedores que são fundamentais para que os serviços da área de saúde não parem. Eu não vou sair de Manaus nesse fim de ano, agora Natal, Réveillon, exatamente para tratar dessas questões. Daqui a pouco eu tenho um evento e na sequência eu vou me reunir com todos os secretários para a gente encontrar esse caminho, entender aquilo que é prioritário nesse momento e o que é importante, e o que é prioridade é pagamento de empresas que tratam, que têm recursos humanos, né, que são essas pessoas que precisam ter os seus salários nesse final de ano. Então, a gente está entrando num caminho de negociação com todo mundo para a gente encontrar uma solução para sanar esses débitos. Como é que está a situação com as outras categorias? A gente falou muito da questão dos médicos, cooperativas, o senhor falou de outras questões já, como agentes de portarias, por exemplo. Foram identificadas já todas as questões que precisam ser acertadas? Pois com as outras categorias a gente não tem dificuldades porque eles estão na folha do Estado. Então, por exemplo, a minha preocupação era pagar 13º e o salário dos servidores do Estado. Então, a gente pagou agora, essa semana, a segunda parcela do 13º e hoje nós estamos pagando, adiantando o pagamento dos servidores referente ao mês de dezembro. A gente paga hoje e amanhã. Só aí é um investimento de algo em torno de 1 bilhão e 400 milhões de reais na economia. Então, esses servidores têm seus salários garantidos. Governador, a gente está no meio de uma polêmica envolvendo o Fundeb municipal. Eu queria saber como é que está o Fundeb estadual. Olha só, a gente teve uma diminuição do repasse do Fundeb para todo mundo, para todos os estados e para todas as prefeituras. Especificamente no estado do Amazonas, a gente teve a questão da estiagem. E aí é preciso que as pessoas entendam que o Fundeb ele é um fundo que é bancado pelos estados. Né? Tem muitos assim, o Fundeb é uma verba federal. Na verdade, o que acontece é o seguinte, para cada R$100 que eu arrecado, R$25 todos os meses é depositado nesse fundo, assim também fazem todos os outros estados. O governo federal entra com algo em torno de 10%, 15% desse fundo. E aí existe uma métrica para a divisão, para o rateio desses recursos do fundo. Desses recursos que vêm para o estado, a gente tem um percentual de 70% para investir com recursos humanos. Se a gente não consegue chegar a 70%, a gente faz um rateio dessa diferença. A gente ainda tem o mês de dezembro que ainda não finalizou, mas a gente fecha o ano em todas as áreas do governo do estado com muita dificuldade orçamentária. Eu não tenho previsão de rateio para esse ano, eu preciso saber como é que fecha o mês de dezembro para a gente ver se consegue fazer alguma coisa no mês de janeiro. Perfeito. Governador, nós vamos falar agora sobre Amazônia, sobre clima e sobre crise climática. Nós tivemos esse ano consecutivos dias de queimadas no entorno. Tivemos todo aquele imbróglio envolvendo Pará, o Amazonas, nessas queimadas, e com isso veio a estiagem, uma das piores dos últimos 121 anos. O que a gente tirou de lição disso?
que a gente pode dizer que a gente aprendeu com isso, para que a gente esteja melhor preparado para o ano que vem, tendo em vista que essa crise climática pode se agravar ainda mais? Que as mudanças climáticas avançam numa velocidade Sim. que a gente não imaginava que pudesse avançar. A gente nunca viveu uma estiagem e eu jamais imaginaria que a gente pudesse passar por uma situação em que as embarcações não pudessem passar pelos nossos rios. A gente sempre aprendeu aqui, e é próprio da nossa região, que os nossos rios são as nossas estradas. Mas elas deixaram de ser nossas estradas durante o período da estiagem. Teve momentos aqui em que a cidade de Manaus corria o risco de não ter, por exemplo, diesel. E aí o navio que trazia o diesel ficou lá no Tabocal e essa carga teve que ser fracionada, teve que ser dividida em balsas para esse combustível poder chegar aqui em Manaus. Como é que a gente está se preparando para o ano que vem? E aí a gente tem uma série de fatores que implicam nessa questão da estiagem. A primeira delas é a questão ambiental, né? A questão das queimadas, do desmatamento. A gente está montando brigadas nos 21 municípios que representam 95% das queimadas. Eu estou mandando para esses municípios 5 bombeiros e as prefeituras irão entrar nesse processo com mais 15 agentes, né, brigadistas que serão treinados pela nossa tropa. E aí a gente está fazendo a aquisição de carro-pipa e de outros veículos para dar suporte e para que eles possam dar esse primeiro atendimento. A gente está no processo também de aquisição de uma aeronave para combater incêndios e resultado de um repasse do governo federal na ordem de 16 milhões de reais, e aqui destaco a intervenção do senador Omar, que foi importante nesse processo. A gente tem um outro aspecto, que é a questão da ajuda humanitária. E aí nós tivemos dificuldades para conseguir água potável. Então, a gente começa um processo de instalação de microsistemas de abastecimento de água. Em algumas comunidades, a gente vai ter que perfurar poços de até 120 metros de profundidade para garantir a captação. Então, a nossa meta até 2026 é montar 1.000 microsistemas de abastecimento de água, inclusive com essas estruturas em balsas que podem ficar trafegando em alguns trechos do rio para o atendimento de algumas comunidades. E o outro aspecto é a questão da atividade econômica. E aí a gente conseguiu, junto com o apoio da bancada, fazer com que o serviço de dragagem dos rios ele esteja dentro do PAC e possa ser algo permanente. Então, é algo que a gente já vai ficar atento para os próximos anos, para entender aqueles trechos que mais complicam. A gente tem um aspecto que precisa ser levado em consideração, que é aqui no Amazonas, principalmente o Rio Madeira, o Rio Amazonas, são rios jovens, né, que ainda estão em formação. Então, o banco de areia que surgiu num determinado trecho não significa que ele vai estar lá esse ano. Então, ele fica se movimentando. Então, assim, a gente precisa ficar atento a isso e nos meses que antecedem a questão da estiagem, já identificar aqueles trechos em que há a possibilidade de encalhar e o serviço de dragagem já começar a ser feito. Queria aproveitar esse tema agora também, governador. O senhor lá na COP agora apresentou o plano de combate ao desmatamento, na redução do desmatamento nos próximos anos em relação aqui ao estado do Amazonas. E aí, é óbvio que a gente tem que falar muito sobre isso, porque a Paula até puxou esse assunto da questão da fumaça, a questão também da qualidade de vida das pessoas aqui. Como é que vai ser o andamento para esse primeiro ano, para esse 2024, desse plano de combate ao desmatamento que o senhor apresentou lá na COP? A nossa meta é uma meta ousada, porque a gente lançou lá a nossa meta de desmatamento líquido zero. O que é o desmatamento líquido zero? Para cada área de supressão vegetal e uma área que tem autorização, haverá uma compensação. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, desmatado 100 mil hectares, desmatado, seja para plantação e o desmatamento autorizado pela minha Secretaria de Meio Ambiente e pelo IPAAM. Para esses 1.000 hectares, eu terei que ter mais 1.000 hectares de área degradada recuperada para compensar o que está acontecendo. Então, essa é a principal meta do nosso plano de ação da nossa Agenda 2030. Além de outras ações que a gente está caminhando. A questão do crédito de carbono, que desde que a gente era muito criança,
que a gente ouve falar do tal do crédito de carbono e efetivamente nada aconteceu até agora. Precisa de uma regulação também do Congresso? A gente precisa de um arcabouço legal que dê a segurança jurídica tanto para o Estado, tanto para as empresas que estão comercializando esses créditos. Mas a gente já conseguiu avançar e construir e regulamentar a Lei de Serviços Ambientais do Estado do Amazonas, que é o chamado jurisdicional do crédito de carbono, que a gente já vai conseguir, agora em março, dar o primeiro passo nesse sentido. Então, a nossa expectativa com o edital que a gente abriu agora e com os projetos que a gente começa a avaliar agora em janeiro, é que em março a gente receba os primeiros 50 milhões de reais pelos créditos de carbono. A gente tem já para comercialização 809 milhões de toneladas de crédito de carbono. Então, a área principal para a implantação desse projeto é ali o projeto de assentamento do Juma. Então, é algo que a gente já começa a vislumbrar uma possibilidade de entrar recurso e de a gente começar a ser beneficiado com isso. Governador, aproveitando essa questão do desmatamento e também da questão ambiental que o senhor abordou ainda há pouco, dificuldade da estiagem também, a Câmara aprovou ontem à noite flexibilizações para a obra da pavimentação da BR-319 e o uso do fundo para essa recuperação. Eu queria saber se o senhor está acompanhando e a sua opinião sobre essa proposta. A questão não é essa com relação à BR-319. O que a gente precisa é superar os gargalos ambientais e de licenças. Como vai ser financiado, de onde a gente vai conseguir recursos, é uma outra história. Porque a BR-319 ela é prioridade. Então, por exemplo, nós temos agora um investimento no Prosamin de R$1 bilhão, tanto aqui na capital quanto no interior. E tem outras operações de crédito no Estado que estão em andamento. Tem os recursos previstos do governo federal no PAC, tem as emendas dos parlamentares, né, de senadores e de deputados. Então, essa questão de recurso, isso a gente tem dificuldade, claro, mas esse não é o ponto. Porque a BR-319, ela é prioridade 01 para a gente. A gente abre mão de qualquer investimento para poder investir na BR-319. Então, o que a gente precisa avançar é na autorização, seja do IBAMA, seja do Ministério de Infraestrutura, de ter um projeto que seja consistente e de ter, sobretudo, uma decisão política do governo federal. O governo federal precisa dizer o seguinte, nós decidimos que nós vamos pavimentar a BR-319. E aí a gente encontra os caminhos para que efetivamente isso aconteça. O que não pode é o Brasil construir uma história de protetor da Amazônia, de protetor da floresta, de ecologicamente amigável, deixando a população do estado do Amazonas de joelhos. É isso que a gente não pode aceitar. A gente não pode simplesmente aceitar o discurso de ambientalistas dizendo assim, pavimentar a BR-319 há um risco de destruir a Amazônia, há um risco de destruir uma área maior que São Paulo e aquela conversa toda. Para o mundo, é muito interessante construir a ideia das commodities verdes a baixo custo para manter a floresta do jeito que ela está. É muito bom e a gente defende que a floresta seja mantida como ela está. O estado do Amazonas tem 97% da sua cobertura vegetal preservada. Sabe qual o preço que a gente paga por isso? 50% da nossa população na linha da pobreza ou abaixo da linha da pobreza. Enquanto isso, o mundo, em nenhum momento, abre mão de combustível fóssil, de uso de carvão ou de qualquer outro benefício da vida moderna para poder ter o seu conforto. E a gente não tem direito disso. Recentemente alguém me perguntou assim, governador, lá na Amazônia, vocês estão na floresta, vocês têm tudo, o índio tem tudo, por que o pessoal não vive só da floresta e tal? Esse é o entendimento que as pessoas têm lá. As pessoas têm uma visão romântica, por exemplo, do indígena. E aí acha que o indígena está lá na aldeia dele, que ele está no paraíso, que ele tem tudo e tal, e não tem ideia de que quem está, por exemplo, lá na comunidade de Belém dos Solimões, em Tabatinga, o índio lá vive em condições subhumanas. Ele não tem banheiro de qualidade, ele não tem água potável, expectativa de vida reduzidíssima, o risco de doenças, crianças tomando banho na lama, os indígenas bebendo água que se assemelha
a lama com metais pesados, enfim, as pessoas não têm consciência disso. Quem mora na Amazônia é tão brasileiro como quem mora em qualquer região do mundo, perdão, do Brasil, qualquer região do Brasil. Ninguém vai questionar por que estão explorando petróleo lá no Alasca. Se a gente faz um movimento aqui para explorar o gás natural, o mundo todo vem para cá e diz, não pode, porque vai prejudicar o meio ambiente, vai destruir a Amazônia. Então, a gente tem que acabar com essa conversa, entendeu? O que gera efetivamente renda para o nosso povo, que gera recurso, é commodities, entendeu? É gás natural, é a questão do potássio. É claro que aqui a gente está disposto a preservar, mas a gente não pode ficar simplesmente a reboque do interesse e dos caprichos do mundo. Governador, eu sei que o senhor tem um evento agora daqui a pouco, mas eu quero fazer ainda 2 perguntas, pedir só licença aqui da equipe rapidinho. Bora lá. A primeira é o seguinte, tivemos toda a polêmica envolvendo a Amazon e acabou que se rendeu aí uma parceria para 2024, o senhor acabou que fez do limão uma limonada. E eu queria saber, e a gente quer saber, porque foi um dos assuntos mais comentados aqui na Band News também, como é que está essa parceria, a gente pode de fato vislumbrar. E outra coisa também, que o senhor pode responder logo em seguida, para ser rapidinho. Sim. Eleição de 2024. Está mantida a sua união com o Davi Almeida, mas vamos primeiro falar sobre o Amazon. O que acontece com relação à questão da Amazon? A provocação que eu fiz foi no sentido de que as empresas olhassem para a Amazônia e que os discursos de sustentabilidade, de preservação, saíssem dos escritórios de publicidade, que se tornassem realidade. Sim. Porque hoje o mundo todo, as grandes empresas, elas tomam esse discurso da sustentabilidade, mas só da boca para fora. Efetivamente, pouca coisa a gente vê acontecendo. A gente tem alguns investimentos interessantes da Amazon, algumas sinalizações, como o projeto lá no Pará, e tem também um projeto muito interessante da Amazon que está investindo e eles intensificaram agora o investimento ali no Alto Solimões, para comunicação. Eles estão comprando antenas de internet para colocar para os indígenas ali naquela região. E a gente fez uma construção através da Fundação Amazônia Sustentável e, nesse momento, a FAZ e a Amazon estão desenhando um projeto para o estado do Amazonas. E também eu tive uma conversa com os representantes do fundo, do Elon Musk, e eles tiveram muito interesse em fazer investimentos na universidade, fazer uma parceria com a Universidade Estadual do Amazonas. Então, a gente tem previsto para janeiro uma reunião nos Estados Unidos e tem uma outra reunião prevista aqui em fevereiro, onde o pessoal da Amazon deve vir aqui para a gente entender essas oportunidades. Então, o objetivo ele foi atingido, de fazer com que a atenção de uma gigante como a Amazon pudesse conversar com o estado do Amazonas, né? Os caras usam o nosso nome, usam toda a narrativa da Amazônia. E aí, o povo que mora aqui fica com o quê? Né? O que a gente recebe por isso? Chegou, né, de governador, essa questão do viral que virou ali a história. Inclusive, foi assunto na reunião mundial que eles estavam tendo agora em Los Angeles. Não o pessoal me ligou, a diretoria me ligou, os executivos me ligaram. Alcançou o objetivo. Acabou que se alcançou. Com relação à questão da eleição, eu não sou candidato, eu não disputo a eleição e isso a gente vai discutir no momento certo. Tá certo. Tem uma parceria com a Prefeitura de Manaus, tem uma parceria por Manaus e essa parceria está mantida. Inclusive, a gente tem a inauguração de uma obra, dia 27, né? Dia 27 daquela obra ali na Avenida das Torres, ali com a Barão do Rio Branco. Barão do Rio Branco. E ali também já vou fazer um anúncio importante de continuidade de uma parceria com a Prefeitura para beneficiar o... Não quer adiantar com a gente aqui, não? Como avalia esse embate entre os vereadores da Câmara de Manaus ligados a Davi Almeida e os deputados da Lean ligados ao Wilson Lima, que de vez em quando trocam aquelas farpas e dá a entender que a relação de Wilson Lima com Davi Almeida está estremecida? Não tem essa dificuldade. Eu tenho uma boa relação com o Davi, tenho uma boa relação... com o pessoal que está em torno do Davi. Agora, o que é importante entender nesse processo, e isso eu senti no meu primeiro mandato, é que essa relação entre legislativo e executivo ela precisa ter um equilíbrio. Sim. Enquanto não houver esse equilíbrio, sempre vai haver esse ruído na comunicação.
eu tive muitas dificuldades no meu primeiro mandato Verdade. com a Assembleia Legislativa e vocês acompanharam muito isso. E aí eu entendi a necessidade de não ter terceiros nesse processo e de ter uma relação direta com o Legislativo. É tanto que hoje a gente tem conseguido caminhar com pautas que são importantes com o Legislativo, com a Assembleia Legislativa. Bom, são 9 horas e 37 minutos, a gente está chegando aqui ao final da entrevista com o governador Wilson Lima. É que tem um compromisso agora, a gente entende, obviamente, mas como é em Eu vou entregar agora 500 títulos definitivos bom, do nosso Amazonas Meu Lar. E a gente vai acompanhar. Bom, como é a última entrevista aqui do ano com a gente na Band News Difusora, governador, a gente deixa espaço também, então, para sua mensagem, então, para quem está acompanhando a gente aí, para esse 2023 e 2024 que está vindo. E já está convidado para voltar, né? Pra gente sempre aprofundar convidado para a gente alguns assuntos. aprofundar Vamos assuntos sim, também. vamos sim. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a Band News, desejar aqui a todo mundo que faz a Band News um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. É bom estar aqui de volta, revendo a Diene, porque a gente trabalhou lá no passado. O senhor lembra disso? Claro, com certeza. Produção do Alô Amazonas, eu Exato. estagiária, ele apresentador. Lembrou, né? Exato. Agradecer aqui a Paula Litaif. E assim, eu estou retornando aqui e reencontrando o Rafael de cabelos É grisalhos, isso que nós falávamos. barba grisalha. Eu falei que eu estou fazendo luzes brancas. Ele falou que está Pois é. fazendo luz, Pra dar uma está pintando o credibilidade, cabelo. assim, gente. né? É verdade, é verdade. Mas, enfim, é bom reencontrá-los aqui e agradecer também ao povo do Amazonas que me confiou, mais uma vez, essa responsabilidade de conduzir os destinos do Estado e reforçar aqui meu compromisso, né, de continuar trabalhando, de continuar cumprindo a missão, de ajudar a quem mais precisa. Então, Feliz Natal e um próspero Ano Novo. 24 vai ser um ano muito abençoado e eu estou torcendo para isso. Tomara. Muito obrigado, muito obrigado. Governador Wilson Lima conosco aqui na Band News Difusora FM.